Palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque gostaria de compartilhar com os irmãos um período de joelhos, de oração, pedindo ao Senhor. O tema que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje é requisitos para atender ao chamado de Deus. Então, Isaías capítulo 6, versos do 1 ao 8, eu vou ler em duas versões, tá? Vou começar na NVT, depois vou para a Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? A NVT diz o seguinte, Isaías capítulo 6, versos do 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Essa na versão NVT. Eu gostaria de ler só os 2 primeiros versos novamente, na versão agora Almeida Corrigida e Fiel. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Até aqui. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos num culto de oração, Pai. Quinta-feira é o culto, eu costumo dizer, ser um culto especial, porque nós tiramos para falar diretamente com o Senhor, para orarmos, para bater na porta do céu. Então, Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, que de maneira misericordiosa o Senhor possa, Senhor, atender o nosso pedido de encher esse lugar com a Tua presença. Toca os nossos corações, tenha misericórdia de nós, Pai amado. Eu quero desde já pedir ao Senhor que o Senhor possa levar a nossa mente cativa a Ti, como diz a Tua palavra em Coríntios, Senhor. Por favor, dá-nos a oportunidade de ouvir atentamente a Tua voz, Senhor. Leva a nossa mente cativa a Ti, para que nada, nenhuma preocupação ao longo da semana, Senhor, nenhum problema, Senhor, de ordem, Senhor, sentimental, financeira ou espiritual, possa tirar dos nossos corações a atenção que nós devemos dar à Tua palavra. Ministra, Santo Espírito de Deus, poderosamente aos nossos corações, para que possamos ser impactados pela palavra que vem do alto. A Ti eu oro e agradeço, porque sabemos que seremos atendidos, porque oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu comentei brevemente com os irmãos, o tema de hoje é requisitos para atender ao chamado do Senhor. Eu tenho certeza que todos estão aqui, certamente já atenderam o chamado do Senhor por estarem aqui, por estarem presentes num culto de oração. Tenho certeza que você certamente já se propôs no seu coração a atender o chamado de Deus. Mas o tema é requisitos para atender o chamado do Senhor. Será que existem pré-requisitos para você atender o chamado do Deus vivo? Bem, o que é a palavra requisito? Requisitos são condições necessárias e exigências indispensáveis para que um projeto
para que um produto ou um sistema seja concluído e que o propósito seja atendido. Então, pré-requisitos é aquilo que você tem de antemão para atender um objetivo. Como se trata do chamado de Deus, às vezes a gente acha que não existe uma fórmula específica para você atender o chamado de Deus. Tem pessoas que atendem o chamado de Deus em casa, tem pessoas que atendem o chamado de Deus no trabalho, tem pessoas que são chamadas para ir para determinados lugares, alguns são chamados para ir para o campo, outros são chamados para missões urbanas. Mas eu entendo que não existe uma fórmula específica, mas existe um caminho que Deus trilha até o seu coração para que você possa atender o chamado de Deus. Então eu sei que você já passou por isso. Talvez você precise revisitar esses pré-requisitos, esse chamado, para o seu coração voltar a ser aquecido para a obra de Deus, porque existe uma coisa que é extremamente interessante no que diz respeito à obra. Nós achamos que o nosso coração sempre vai estar em chamas, pegando fogo, que a gente sempre vai estar sedento para a obra de Deus, e nem sempre assim. Eu costumo dizer, você não é um super crente, eu não sou super crente, e algumas áreas da nossa vida, elas tendem a esfriar. E não é porque nós somos menos espirituais, é justamente porque nós somos seres humanos, porque você é ser humano. Então tem determinados momentos da vida que você está preocupado com várias áreas, às vezes a área financeira, às vezes a área sentimental, às vezes a área familiar, às vezes os filhos estão dando problema, você está ali orando, meu Deus, abençoa os meus filhos. Às vezes você está preocupado com o seu trabalho, falando, meu Deus do céu, estamos passando aí anos de corte, será que eu serei o próximo? Então, quando você às vezes foca um pouquinho na sua vida secular, a tendência é que o chamado de Deus ele tem a se esfriar. Então, se você não revisitou alguns requisitos, algumas portas que Deus abriu para você atender o ministério, ou se você já fez e esse chamado esfriou, eu quero separar aqui 4 lições rápidas, mas muito rápidas do texto, para a gente orar. Porque talvez aquele primeiro chamado, aquele momento em que Deus te chamou, eu quero pedir a você, agora eu quero fazer hoje uma conversa, não uma pregação, mas uma conversa. Pensa na primeira vez, se lembra, como é que foi que Deus te chamou pela primeira vez? Pensa na sua experiência com Deus, foi marcante quando Deus falou com você pela primeira vez? Né, pastora Demi? Quando Deus chamou lá, os primórdios, quando Deus me chamou há quase 17, 18 anos atrás, eu lembro perfeitamente como foi. Mas eu entendo o que Deus teve que fazer para chegar até o meu coração. Então, eu gostaria que você revisitasse para reaquecer esse chamado que Deus tem para você. Amém? Então, o primeiro pré-requisito que está aqui no texto é ter uma experiência com Deus. Onde está isso? Versos de 1 a 3. Olha o que está lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. O primeiro pré-requisito é justamente esse, é ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Você imagina Isaías vendo a glória de Deus sendo manifestada diante dos seus olhos. Eu fico pensando assim, às vezes, nós pensamos muito no chamado, mas das pessoas em si, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, como é que eu vou saber a minha vocação? Como é que eu vou atender o meu chamado? Ou em qual área é o meu chamado? Mas antes da gente pensar, o que eu vou fazer para Deus, né? Antes de eu pensar, será que eu vou tocar? Será que eu vou evangelizar? Será que eu vou ser um pregador da palavra de Deus? Será que eu vou trabalhar no estacionamento da igreja? Se eu vou trabalhar com crianças, vou trabalhar no kids? Mas antes da gente pensar nesse propósito vocacional, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: tivemos realmente um encontro com Deus? Nós entendemos aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário? A visão de quem é Deus na nossa vida é clara? Porque se nós não tivermos uma visão clara de quem é Deus, se nós não enxergarmos como quem Ele é, o poder, a glória, a graça que foi manifestada, não tem como a gente atender o chamado do Senhor. Ou se nós o fizermos, né, Ricardo? Vai ser de uma maneira assim, secundária. Você faz
2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, mas logo depois se apaga. Por quê? Porque o que vai manter o seu chamado aceso é a sua convicção de quem Deus é na sua vida e de quem Ele é como uma pessoa. Isaías viu a glória de Deus, Isaías viu a manifestação do poder de Deus. É tão interessante que ele vê lá os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia é extremamente interessante, que a Bíblia não fala assim que Deus é amor, 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 ou Deus é justiça, justiça, justiça. Mas a Bíblia repete 3 vezes que o Senhor é santo, santo, santo. Então, para atender o chamado de Deus, o primeiro pré-requisito é basicamente ter uma experiência sobrenatural. E talvez você já tenha tido essa experiência extraordinária na sua infância, na sua juventude. Talvez você tenha uma história para me contar que vai me fazer verter lágrimas. Mas a pergunta que eu tenho para você essa noite: será que quando você conta essa história, o seu coração já não verte mais lágrimas? Porque já faz um certo tempo que esse chamado veio? Então hoje à noite, para a gente orar rapidamente e falar: Deus, então reacende aquele chamado. Revigora no meu coração a primeira experiência que eu tive com o Senhor. Eu lembro que, como eu falei para os irmãos, eu me converti na PUC, com um irmão lá chamado Genésio, me levou para a biblioteca, falou comigo, ministrou meu coração, mas a experiência que é marcante foi que ele, para mim, foi que ele falou assim: ó, posso continuar ministrando? Eu falei: pode. Ele falou assim: então eu vou até a sua casa. Ele saiu lá de Itaquera e veio para Diadema. E eu lembro que ele entrou no meu quarto, aquele quarto a Deus, que a gente ficava conversando, batendo papo, orando. A Deus sempre também foi meu companheiro de oração, ia para Diadema, ou quando estava com problema, saí de Diadema, vim aqui para Santo André. Ele sempre teve essa conexão com oração. E naquele quarto, esse homem chamado Genésio entrou, abriu a Bíblia, sentou do meu lado, me explicou novamente, falou: você quer aceitar Jesus? E eu lembro o que Deus fez comigo naquele quarto. Só que eu não posso esquecer. Não posso perder essa experiência de vida. Então, se eu quero atender o chamado de Deus, eu preciso entender que essa experiência precisa estar marcada no meu coração. E quando a gente ora, porque às vezes a gente ora por outras pessoas, né? A gente ora: Senhor, que meu pai tenha essa experiência, que meu filho tenha essa experiência, que meu vizinho tenha essa experiência, que meu filho atenda ao chamado de Deus. Mas não dá para atender o chamado com convicção, sem ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Amém? Então nós vamos orar por isso. Se nós vamos interceder por outras pessoas, então vamos interceder para que elas tenham uma experiência com o Senhor Jesus. E se nós vamos orar por nós, então vamos orar para que Deus revigore, para que o Espírito Santo nos faça revisitar esse primeiro chamado. Amém? Segundo pré-requisito, ou requisito para atender o chamado do Senhor, é ter uma experiência interior, que é uma experiência de arrependimento. Onde está isso? Dá uma olhadinha no verso 5. Então disse ele: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para atender o chamado de Deus, além dessa experiência sobrenatural que a gente precisa ter com o Espírito Santo, de tocar, de mostrar para nós qual é a vontade de Deus para nós também precisamos ter uma experiência de transformação interior. Por quê? Porque arrepender-se das nossas falhas, mediante a grandeza de Deus, é um pré-requisito para atender o chamado do Pai. Porque eu não posso trabalhar para Ele sem antes estar limpo e ser limpo. Então, assim como eu preciso, como pré-requisito, ter uma experiência com o Senhor, eu também preciso ter uma experiência de arrependimento, de transformação do meu interior. Senão, eu não vou atender o chamado plenamente. Eu preciso estar limpo para que Deus me use e me use de maneira plena. Para atender esse chamado extraordinário que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, eu preciso passar pelo processo de arrependimento. Eu preciso entender as minhas falhas, eu preciso lembrar dos meus pecados e falar: Deus, me perdoa, muda a minha história, muda o meu status quo, me limpa, me restaura. A gente precisa entender que o arrependimento ele é uma mudança de rota, que a gente vai, a partir daquele momento, daquela experiência, começar a trilhar uma caminhada em direção à presença de Deus todos os dias. A grande questão é: Deus vai me usar?
Ele quer me usar. Mas para isso, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Senhor, lembra daquela pregação sobre batismo do Espírito Santo, que eu citei o livro de Ernesto Nini? Precisamos tirar os atos mortos, para que o Espírito Santo possa fluir quando a gente atender esse chamado. E nós vamos orar por isso hoje, amém? Terceiro requisito para atender esse chamado do Senhor é basicamente ser purificado pelo Senhor. Onde está isso? Versos 6 e 7. Acompanha comigo, por favor, Bíblia aberta. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Queridos, não há como atender ao chamado sem passar por um processo de transformação, sem passar por um processo de purificação. Deus atua e usa vários tipos de vasos. Ele usa o vaso negro, o vaso branco, mulher, o homem, a criança. Deus usa todos os tipos de utensílios para a glória do seu nome, mas Deus não vai usar um vaso sujo. Então a gente precisa entender que nós precisamos passar por um processo de purificação, de separação, de santidade, no sentido de separação desse mundo. Sabe que tem coisa, amado, isso é tão interessante, porque às vezes a gente não percebe que algumas coisas elas vão... nós começamos a diluir o nosso tempo ao longo do dia em pequenas esferas ou em pequenas porções de entretenimento. Quando a gente percebe, a gente está mais envolvido com o entretenimento do que com o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque quando a gente fala em processo de purificação, a gente sempre pensa em pecado, mas a gente nunca pensa na depuração do nosso tempo. Eu e a Carol, nós recebemos um casal, nós falamos, nós estamos extremamente felizes por essa nova fase que nós estamos vivendo aqui. E eles falam: nossa, é verdade, né? Eu vejo que vocês estão sempre muito ocupados, sempre fazendo um monte de coisa, mas vocês não parecem cansados. E é verdade, a gente não parece cansado. Mas existe uma coisa na nossa rotina que mudou um pouquinho, porque eu e a Carol, a gente chega em casa destruído e a gente apaga. A gente chega dentro e dorme e acorda no dia de manhã, começamos novamente toda aquela rotina. Mas eu me lembro que no começo eu sofria bastante, sabe por quê? Porque dentro da minha rotina eu estava tentando conciliar coisas irreconciliáveis. Hoje o meu tempo tem que ser para Deus, e como pastor eu preciso dedicar meu tempo para Deus. Por exemplo, hoje eu não consigo ficar até 2 horas, até 2h30 assistindo filme. Nem eu, nem a Carol. É que também a Carol não consegue ficar 5 minutos assistindo filme comigo, porque ela dorme antes, não tem problema. O Wilson também? O Wilson também. Ah, amor, também? Ah, você também, amor? No cinema, então? Ah, eu lembro quando eu fui assistir. Mulher é muito cansada. Mulher é muito cansada. Você também, André? Meu Deus do céu. Eu fui assistir, André, eu fui assistir aquele filme Não É, com a Carol no cinema. Eu lembro que nós entramos, compramos a pipoca, eu estava empolgado para assistir, né? Um filme sobre Noé, né? Com Russell Crowe e tal. Aí passou, vamos lá, chegamos com a pipoca. Ela sentou, eu perguntei: quer? Ela falou não. Eu virei, peguei a pipoca, coloquei no boco, peguei o refrigerante. Quando eu fui falar quer de novo, porque o filme era ruim. Ela, não perdeu coisa. Quando ela acordou, quando as letras estavam passando, ela disse: você não perdeu nada. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque hoje eu não consigo mais conciliar. Dado a minha vida, que eu entendi a separação que eu tenho para Deus, amados, eu estou dando um exemplo raso, um exemplo simples. Hoje, se você falar para mim: você consegue ficar até 2 horas da manhã? Não consigo. Se você falar: você consegue assistir os jogos do seu time ao longo da semana? Eu até tento. Eu acordo com a Carol reclamando comigo: desliga a TV, você já está dormindo. Eu falo: não estou dormindo, não. Que engraçado. Mas em casa é assim também, né? Mas eu entendi, amados, que hoje, por conta da minha rotina, eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia anos atrás.
E eu entendo esse processo de ser purificado por Deus, não só no sentido do pecado, mas no sentido da minha agenda. Minha agenda também precisa ser purificada, meu tempo precisa ser voltado para Deus. Então, se eu preciso atender o chamado do Senhor, se eu quero atender o chamado do Senhor, eu preciso entender que agora, a partir de agora, eu pertenço a Ele. Não só no quesito, porque o pecado, ele vai nos assediar sempre. Então eu não preciso só vigiar a minha vida com relação ao pecado, mas eu preciso purificar a minha vida com relação às questões que tiram a minha atenção do Senhor. Eu não quero dividir meu coração por mais nada. É claro, nós precisamos ter entretenimento, nós precisamos descansar, nós precisamos ter um tempo, mas nós precisamos fazer uma averiguação. O que eu estou tentando conciliar que minha vida com Deus é irreconciliável? O que eu estou tentando encaixar que não posso mais? Eu lembro com relação à vida secular, das músicas, dos rocks que eu escutava, e eu falei para os irmãos uma vez, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que eu lavando o quintal, escutando lá os meus rocks, 2007, 2008, sabe aquele processo de conversão, os carrapichos ainda sendo tirados, e eu lavando o quintal, o Espírito Santo falou, vai ver o que você está escutando. E eu volto para o quintal, pego lá o CD, fui lá, o nome da banda, Fear Factory, eu fui olhar atrás, Peace Christ, que era uma música de blasfêmia ao Senhor Jesus, que é Cristo urinado. Eu peguei o CD, fechei bonitinho na caixa, coloquei no sangue e pisoteei o CD. A partir daí, joguei tudo fora, comecei a rever meus livros. Você entende esse processo? Se nós queremos atender o chamado de Deus, nós temos que passar por um processo de purificação. E o Espírito Santo, você tem que permitir o Espírito Santo fazer isso, porque o mais interessado na obra é o Senhor. Então aqui você percebe que o serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada. No nosso caso, não foi uma tenaz, não foi uma brasa, foi o sangue de Cristo Jesus, que nos purificou, que nos separou para a sua obra, para você atender o chamado. Amém? Quarto e último para a gente orar. Quarto requisito: obedecer à voz do Senhor. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem há, de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que você saiba, nós vamos começar a orar agora. Eu quero que você saiba que essa voz ecoa todos os dias no seu coração, no meu coração. O que nós precisamos é obedecê-la. Nós precisamos obedecê-la. Aqui o profeta, imediatamente, quando ele viu o pré-requisito, Deus chamando, ele falou: eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Então eu quero pedir para você ficar de pé agora. O que Deus tem pedido para você fazer nesse chamado que Ele tem na sua vida, que a gente está relutando, que a gente está um pouco teimoso?